Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui em nosso podcast Cristianismo Inteligente. Agradecidos a Deus pelos momentos em que já desfrutamos neste espaço tantos convidados interessantes, importantes e até necessários mesmo para a edificação da igreja e da vida como um todo, né? E hoje nós estamos bastante felizes por estarmos recebendo aqui em nossos estúdios a Sheila Souza, né? Sheila, que é uma irmã em Cristo já de longa data, né? Posso dizer assim, desde a minha adolescência, né? E a gente tem tido os primeiros contatos com Sheila, com a sua irmã Keila. A outra mais nova, né? Shirley. E a parte musical, né? Que foi um momento interessante também ali, naquele período da nossa vida na igreja. Então, nós estamos felizes de tê-la conosco aqui, ter aceitado o convite, né? De participar para compartilhar do projeto, do chamado de Deus na sua vida, nesse tempo presente, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Pode ter certeza que a honra é minha. Fiquei muito feliz quando vi lá a sua mensagem, né? Eu, que honra, vou sim, né? Nem demorei a responder, vou sim, meu irmão, quando é? E é um prazer, né? Falar dos grandes feitos do Senhor, né? Na nossa vida e para edificar a fé de outras pessoas. E estamos aqui. Muito bem. Sheila, você é casada com Edmilson, né? Sim. Edmilson Souza também. José Edmilson de Souza. Mãe de um casal. Sim. Né? Como é o nome dos dois? Sheila Mayra, que é a filha mais velha, tem 21 anos. E Davi Azaf, que é o filho mais novo, tem 16 anos, faz 17 agora, em abril. Sim. Aí você também é pedagoga, né? De formação. Sim. Sou pedagoga. Mas atuou? Ou atua? Atuei, mas não atuo mais. Sim. Né? Já há um tempo que eu não atuo mais, sou também neuropsicopedagoga, também atuei, mas não atuo mais, eu segui para outros rumos aí. Uhum. Certo. Hoje você atua como terapeuta, sim, né? Com a PNL, né? A Programação Neurolinguística, para ressignificação de travas mentais. Uhum. E também você é escritora e está com o livro aí, né? Estou com o livro aqui. Mostra logo aí para essa câmera. Livro Da Crise à Identidade, é o tema do livro. A gente vai conversar sobre esse tema aí, né? Sim, vamos falar. Os assuntos que você tem desenvolvido nessa área que está atuando agora. Mas antes, Sheila, eu queria perguntar uma pergunta que eu sempre faço para o pessoal convidado, para a gente se situar no tempo, né? De onde você como foi sua infância, sua adolescência, a juventude, até o momento do casamento, né? Sim, sim. Eu sou natural de Mossoró, né? Nasci em Mossoró, juntamente com a minha mãe, nós viemos morar aqui. Eu tinha 8, 9 anos de idade e cresci aqui em Natal, nasci no Evangelho, né? Nunca me desviei, nunca olhei para trás. Não era uma adolescente perfeita, né? Era até meio atrevidazinha, mas assim, nunca passou na minha cabeça olhar para trás. É raro um adolescente não ser atrevido. É verdade. Então eu era normal, né? E aí, cresci na igreja, cresci cantando em conjunto, cantando em banda, envolvida com louvor, né? E até que na minha juventude eu conheci o meu esposo, José Edmilson, e ele chegou lá na igreja com um passado impactante, né? E foi um desafio para mim namorá-lo. Por quê? Porque ele veio de uma vida afundada nas práticas homossexuais por quase 30 anos da vida dele. Mas o Senhor, antes de eu o conhecer, o Senhor, através de uma reunião de oração que a minha mãe participou, minha mãe pediu oração por mim, porque eu estava meio rebelde. E ele disse, olha só, quando chegar em casa, fala para aquela jovem que aceita o rapaz como ele é. E ninguém entendeu nada na hora. E aí foi quando o desenvolver da história aconteceu, meu esposo chegou até mim, me pediu em namoro, na época, né, ele me pediu em namoro,
E quando a gente saiu assim para conversar, nossa primeira conversa, ele falou assim: olha só, se você não quiser permanecer esse namoro, depois do que eu vou lhe contar, eu entendo. E eu, o que é que você quer me contar? E ele falou: eu fui homossexual quase 30 anos da minha vida, você quer? E o Espírito Santo na mesma hora me lembrou daquela palavra na oração: aceita o rapaz como ele é. E eu falei: quero, porque o Senhor mandou aceitar você como você é, e vamos para frente. Isso foi a primeira conversa? A primeira conversa. Ele é muito assim, ele é muito aberto, né? O sim é o sim, o não é o não. Então, assim, ele ficou com medo de quê? Não, eu ficar calado. Ele era muito conhecido em Natal, porque ele era militar, da Marinha e tal, muita gente conhecia. Ele jogava voleibol. Ele conta que esperava o ginásio, por exemplo, ficar lotado para ele ser o último a entrar, com short curto, camisa amarrada aqui, rodando bolsinha. Então ele era muito conhecido. E aí ele ficou com aquele medo, né? Se eu não contar, essa história vai chegar nela de alguma forma. Então que seja eu a contar. E aí ele contou logo no primeiro momento mesmo ali, antes até do primeiro beijo. E ele contou e perguntou: você quer encarar esse desafio? E aí eu falei: quero sim, porque o Senhor mandou bem antes de eu imaginar que isso iria acontecer, que esse momento aqui entre nós iria acontecer. Mandou aceitar do jeito que você é, e vamos para frente. E hoje a gente já tem 23 anos de casados. Que bênção. 23 anos, ele é um homem de Deus, uma bênção, nunca aconteceu nada relacionado a ciúmes, a desconfiança, nada. Ele realmente, ele dá frutos de arrependimento, de restauração. E tem uma frase que ele diz, irmão Ananias, que é muito interessante. Ele fala o seguinte: eu não deixei as práticas homossexuais porque casei com uma mulher. Eu deixei porque conheci a Cristo. E aí, isso é real. Eu vejo isso na minha casa há 23 anos. Que ele vive isso de verdade. E nós temos um casamento abençoado, referência. E temos 2 filhos para a glória do Senhor, porque Deus é assim. Ele faz. Né? Então essa foi a minha história na infância, bem resumida, claro, né? Mas foi assim que eu cheguei até aqui. Então a gente vai aproveitar, né, esse testemunho impactante para trazê-lo aqui também. Sim. E para a gente conversar e ele contar toda a sua história e como aconteceu essa libertação completa. Sim. Né, também funciona como uma evidência de que Deus faz sim. o milagre da libertação, faz, sim. da transformação, né? Especialmente hoje num mundo em que tenta-se pregar discursos que vão de encontro àquilo que a palavra de Deus estabelece, sim. né? Como a conduta moral objetiva, né? Que é o projeto de Deus para a família. Sim. Né? Então, ter testemunhos assim, como o dele, realmente traz um novo olhar, ou um novo olhar não, ou um resgate do olhar. O resgate do olhar, é verdade, e é necessário, viu? Porque eu como esposa dele, e muito mais ele, né, que foi quem viveu, a gente vê muita gente que duvida, inclusive crente. Sim. Sabe? Crente que duvida. Não, eu confesso que eu mesmo já duvidei. Sim. Em relação a isso. Né? Analisando assim, agora, obviamente que quer uma análise mais distante da coisa, né? Sem pesquisa, sem aprofundamento, aí a gente fica realmente em dúvida se é possível que haja, né? Sim. Então eu já tive esse momento também de dúvida, né? Sim. Mas depois de estar diante de alguns testemunhos, né? Porque ele não é o único, tem vários. Tem vários, né? Tem assim, vários. Né? Então a gente sabe, e até também, quer dizer, o poder de Deus é limitado? Não. Quer dizer, Deus só liberta de algumas coisas, de outras não. A questão, na minha visão, é assim, esse assunto ele já foi muito tabu, né? Assim, principalmente em igrejas, de se falar na questão, em assuntos voltados para a questão sexual, né? Então, assim, já foi muito tabu a ponto de, às vezes, eu vejo isso muito hoje, às vezes a gente percebe as pessoas colocando o pecado sexual num patamar diferente dos outros pecados.
É como que o pecado sexual é o grande calo de Deus. Não, Deus só vai até aqui. Quando chega aqui, parece que ele não tem o mesmo poder, né? E, no entanto, se trata de uma decisão. Eu renuncio à homossexualidade do mesmo jeito. Eu renuncio à mania de mentir que eu tenho. Né? Eu renuncio a essa questão de estar olhando para mulher casada, para homem casado, né? É uma questão de decisão. E isso eu falo com propriedade, porque eu converso com meu marido e eu conversei com ele. Eu disse, como foi? Ele disse, não, eu decidi. Eu decidi no meu coração, não quero mais isso para mim, eu quero viver o que Deus tem para mim. E aí ele foi atrás. Eu lembro, logo no início do nosso namoro, ele chegou para mim e falou assim, ô Sheila, eu tenho 3 jeitos? E eu falei, às vezes. Mas eu fui para não magoar, né? Ele tinha muito. Mas eu disse, às vezes. E isso me gerava vergonha, claro, né? Ninguém é hipócrita aqui. E ele falou assim, me avisa quando eu andar um pouquinho mais, né? Quando minhas mãos gesticularem mais do que o normal, me avisa. Tá bom. E aí eu, de fora, vendo de fora, eu percebia ele ensaiando antes de andar. Então, foi uma decisão. E ele quis. Entendeu? Então, assim, ele ficava em pé e ele não já saía andando, ele ensaiava antes, botava a mão no bolso e saía andando de uma maneira mais lenta, vigiando os passos, vigiando a forma de se expressar. Ou seja, eu vi o meu marido querer. Eu vi o esforço dele. E eu acredito piamente que Deus honra. Né? Deus honra o esforço. É tanto que no início do nosso namoro foi muito engraçado e é algo que todo mundo sempre nos pergunta. Como era, né? No início do nosso namoro, quando a gente beijava, abraçava, ele não sentia nada. Ele não sentia nenhuma atração por mim. Eu fui a primeira mulher da vida dele que ele já chegou perto, já beijou, já abraçou. E ele não sentia nada. E a gente, quando a gente beija o marido, a gente sabe que o marido tá, né, sentindo ali e tal. E ele não sentia nada. E isso a gente começou a namorar em abril. Né? Começamos a namorar em abril. E quando foi em setembro, 5 meses depois, ele já era outro homem. Né? Sem jeito, sem trejeitos nenhum. E setembro é o mês do meu aniversário. E ele convidou bastante gente para uma festa surpresa. E quando eu cheguei lá, era uma festa grande, bonita, cheia de gente, pastores lá. E, na verdade, era o nosso noivado. Ele me pediu em casamento na frente de todo mundo. E eu fiquei... Assim, foi algo assim que Deus fez muito rápido. Sabe? Sim. E ele, no início, eu lembro que no início do namoro, eu dizia, Senhor, tá, eu já aceitei ele, eu aceitei o rapaz do jeito que ele é, eu entendi aqui e tal, mas me ensina, porque eu não tô sabendo, não. Eu dizia assim, eu perguntava para ele assim, você me ama? E ele não dizia nada. O nosso namoro, ele ia mais para minha casa para conversar com minha mãe do que para ficar comigo. Porque assim, ele não tinha jeito, assim, era muito novo para ele, né? E aí eu cobrava, você me ama e tal, e ele falou, no dia que eu lhe amar, que eu olhar para mim e não me vi mais sem você, você vai saber. E aí nesse dia do noivado, ele falou na frente de todo mundo, né? E ele disse, hoje eu quero dizer aqui diante dos pastores, de familiares e tal, de todo mundo, que eu amo você, já não me vejo mais sem você. Isso em 5 meses. Entendeu? Então, assim, ele quis. Foi tudo diferente. Foi diferente. É plano de Deus. Eu creio, isso aí eu não tenho dúvidas, que Deus, ele queria aquilo ali. Porque, e uma coisa interessante é que o nosso namoro também não era um namoro normal, assim, como todo namoro. E o Espírito Santo era quem me ensinava. O Espírito Santo, sem eu ter tido experiência nenhuma nessa questão, ele dizia para mim, ele me fez entender, o seu primeiro foco não é ter um homem viril do seu lado, um homem que lhe deseja, que lhe pega, lhe abraça, não. O seu primeiro foco é que ele me conheça. Faça ele me conhecer, porque quando ele me conhecer, todo o resto vem. E aí era a Bíblia aberta, sabe? A gente não tinha uma trilha sonora romântica, era louvor. Mas eu sei, Jesus te olha e te ver, assim, nossa trilha sonora. Algumas vezes ele veio para acabar o namoro,
né? Porque ele tinha medo, 1 mês passando, 2 meses, e você me ama, cobrando aquela coisa toda, e ele nada de corresponder. E ele chegava para acabar o namoro e dizia, não, vamos mudar de assunto. Deus mandou ele aceitar, vai dar certo, vamos para frente. E a gente abria a Bíblia ali, lia no que dava, no que abria e lia, e o nosso namoro foi assim. E eu falei para ele assim, olha só, você precisa estar todo domingo na EBD. Eu não sei em relação a culto, mas EBD eu quero que você esteja no discipulado 1, discipulado 2, todos os discipulados. Eu quero que você cresça em Deus. E tudo isso era o Espírito Santo me ensinando. Até porque na época eu era aquela menina bobona que ria muito, ficava rindo no meio da rua. Se fosse partir de mim, não vinha. Pelo contrário, talvez eu até acabasse o namoro. Porque dizia, né? Mas assim, o Espírito Santo me dava essas direções. E aí eu fui amadurecendo junto com ele nesse sentido, ele foi crescendo em Deus. E por isso que em 5 meses a coisa já foi ficando muito evidente, assim, a transformação, sabe? Porque ele se empenhou também em buscar. Eu lembro que uma vez ele falou assim, ele teve alguma questão lá no trabalho, e ele falou assim, ligou, né? Sheila, eu não vou hoje para o culto, mas eu passo para tomar um sorvete. Aí eu disse, se não vem para o culto, não tem sorvete. Porque o meu foco não era um namorado para me levar para tomar sorvete. O meu foco era um homem de Deus transformado ali perto de mim. Então foi tudo muito assim, o nosso namoro era com Bíblia, era eu acolhendo as questões dele, né? Porque também não é só, essa questão não é só no âmbito espiritual. Tem as duas coisas. Tem as duas coisas, né? Tem o afeto, tem o trazer para perto, tem o acredito em você, vamos junto. E assim foi. E chegamos ao nosso casamento. Nosso casamento, ele convidou vários amigos do tempo do passado dele, nenhum foi. Alguns chegaram para ele e disseram assim, de 100, 1 permanece. Aí ele falou, eu sou esse 1. E ele é esse 1. Amém. Para a glória de Deus. Porque Deus faz, né? Não dê mais spoiler, não. Não. Deixa pro próximo. Já falei muito. No próximo episódio sim. Conta os detalhes, né? Uhum. Mas você hoje tem um chamado de Deus, sim. né? Quando eu vi a síntese do seu livro e também a sua participação em outro podcast, eu vi que é um chamado mesmo que Deus se reservou para você nessa geração, né? Com essas demandas todas que tem existido aí, até demandas que não haviam em uma geração passada, talvez nem na nossa, quando a gente era na infância, sim. né? Ou se tinha, mas tinha de maneira mais sutil. Mais sutil, bem mais. E hoje está muito evidente isso. Então eu queria que você falasse, então, agora sobre esse seu chamado para atuar com as mães, né? Questão da mentoria e o livro em si. Sim. O que é que motivou esse livro? Sim. Eu vivi todo esse processo com o meu marido e, na verdade, os nossos filhos, quando eles nasceram, minha filha principalmente, a primeira, a gente usou muito ela como um troféu, né? Era tipo assim, tá vendo como Deus fez? Olha aqui. Né? Era basicamente isso. As pessoas tratavam assim e a gente também tratava muito assim. E aí o tempo foi passando e quando, em 2022... o fruto de toda essa exposição, o fruto até da minha forma de tratar a minha filha, né? Por quê? Porque eu cresci num ambiente assim, criança não tinha voz. O povo do interior às vezes tem muito isso, né? Engula o choro, menino. Às vezes o menino chega, o filho chega, pai, mãe, ei, deixa de besteira, vai pra lá, né? Mas tem uma dor ali naquela criança. E ela precisa ser ouvida e precisa ser acolhida e explicada e atendida. E eu cresci. Se é só manha, né? Ou se realmente. Sim, isso. Porque às vezes é real mesmo. Isso. E aí a gente cresceu. Eu cresci nesse ambiente de engulo choro, criança não tem vez. Eu lembro que quando eu ia para a igreja, se eu olhasse para o lado e conversasse, o beliscão de 360 graus já estava na minha perna, porque não é para conversar em culto. Porque isso, porque aquilo. Então foi uma coisa assim muito dura. E quando nós tivemos a nossa filha, eu acabei repetindo esse padrão na criação com a minha filha. E essa criação gerou entre nós um afastamento.
muito grande, afetivamente falando, né? Ela era apenas o troféu, mas não tinha olho no olho, não tinha acolhimento de dor, né? Foi aquela questão, tudo que eu vivi, que doeu em mim, mas eu repliquei na minha criação, porque, entre muitas aspas, deu certo para mim, afinal, eu casei virgem, afinal, nunca desviei, né? Mas emocionalmente falando, tinha várias sequelas, só que a gente não era acostumado a olhar para as emoções, hoje a gente é mais, mas no nosso tempo, antigamente não, né? Uhum. E aí eu criei minha filha nesse padrão, e eu era muito autoritária, eu era uma mãe, assim, bruxa, sabe, aquela mãe assim, horrível. Minha mãe me beliscava no culto, quando eu conversava, era um beliscão. Com a minha filha, sabe aquela cola quente, o tubinho da cola quente que coloca na pistola? Já experimentou bater no seu braço com aquilo? Dói muito. Quando vocês virem agora um tubinho daquele, bata no seu braço. E eu levava aquilo para a igreja. Minha filha, se conversasse do lado daquilo, eu ia... Para você ver o nível de como eu era. Uma vez... eu estava arrumando ela para a escola e ela penteando o cabelo. Nessa época a gente morava no Rio de Janeiro, que ele era militar, a gente passou um tempo lá. E eu estava arrumando ela para a escola e ela fez alguma coisa que me chateou. E eu bati com o pente no meio da coxa dela. E ficou uma marca. E a farda dela era um short. E eu percebi que se ela, qualquer bobeira, dava para ver a marca. E eu falei para ela o seguinte: se... a professora perceber a marca e me chamar a atenção, você apanha na outra coxa. Para você ver o nível que eu era. E isso não conecta corações, isso afasta corações, né? E, ou seja, a minha filha foi crescendo assim. Eu não firmei quem ela era. Eu era uma pessoa na igreja e outra em casa. Eu era aquela que cantava na banda e tal, com mão pra cima, mas em casa eu era uma bruxa, ou seja, a minha filha assistia essa hipocrisia o tempo todo, na frente dela. E quando foi, e a gente cresceu assim, ela fez 16 anos, 17. Quando foi 2022, ela chegou dizendo que não queria mais ser crente, e ela estava ali vivendo já uma crise na sexualidade. E aquilo ali, para mim... Ela falou também. Ela falou. Nós encontramos conversas, né, no computador. E aquilo ali, meu esposo encontrou e ele saiu desesperado no meio da rua, ligou para a esposa do nosso pastor, que é psicóloga, e ela disse: conte para Sheila. Ele não queria contar para mim. E aí, quando me contou, o meu chão, assim, sumiu. Porque por mais que eu tivesse sido essa mãe, né... mas ela era minha filha, eu era uma mãe. Não foi aquilo que eu sonhei para ela. E a gente já estava assim até um pouco melhor. Então assim, eu senti de verdade aquela dor. E eu perdi o chão e foi assim é uma sensação muito estranha, como que quebrou algo. É uma sensação real de luto. É um luto que a gente vive do filho idealizado. Porque vocês são pais, né? Sim. E a gente sonha pelos nossos filhos. E quando aquilo se quebra, a sensação é de luto. É muito esquisito. E aí eu vivi esse tempo de luto. Chorei muito. Ela foi fazer o gabinete com o pastor a gente levou para fazer. Ninguém cobriu nada lá em casa. Levamos para o gabinete. E ela saiu radiante do gabinete porque estava disciplinada. Então, assim... não queria nada mesmo com Deus, não. Oba, tô livre. Foi praticamente isso. E foi um tempo, assim, de muito difícil na nossa casa. Mas houve um dia em que eu chorando muito, né? Eu fiquei um mês sem ir na igreja porque eu não tinha clima para rir, para fingir sorriso. Né? É um momento muito, muito... é de luto mesmo. E o pior, é um luto de filho vivo. É porque não é a morte da pessoa. Da pessoa. É a morte do sonho. Do ideal. E ali era um luto de filho vivo. Eu olhava para minha filha e eu dizia, não é... cadê ela? Cadê aquela menina? E não era. Já era outra coisa, já mudando roupa, já mudando vários aspectos. Pintando cabelo. Não era nem pintar. Raspava aqui, raspou aqui, assim, do lado.
um ladinho assim. Mas assim, a gente olhava, até a forma mesmo ficou mais dura, ficou mais estranha, assim, na forma de nos tratar o pai, a mim. E a gente começou a conviver ali, e eu disse, meu Deus, cadê minha filha? E eu chorava. E quando foi um dia, eu estava em casa, desesperada, e eu ouvi audivelmente a voz do Espírito Santo. Se levante e lute com as mesmas armas que você já usou uma vez. E aí o Espírito Santo me lembrou das armas que eu usei com Edmilson, com o meu marido. E aí eu me levantei a partir daquele dia. Sabe assim, quando não há esperança, mas o Espírito Santo chega com uma mensagem suave e a esperança nasce. Eu me levantei ali com uma esperança tão grande, eu disse, uau, é mesmo? E aí eu comecei a recapitular, peraí, o que é que eu usei com Edmilson? Eu usei afeto, eu usei acolhimento, eu não abri mão da fé, ele tinha que crescer em Deus. Mas como é que eu faço isso? Mas Espírito Santo, eu estraguei tudo lá atrás. Eu fiz muita besteira, eu era bruta, eu era autoritária. Eu não firmei a feminilidade da minha filha. A gente nunca saiu junta para ir num salão, para ir fazer alguma coisa de menina. Não, era ela lá, eu cá. Somos crente, igreja, glória a Deus, no louvor. Para mim estava tudo certo, até porque ela foi o troféu. Então, Senhor, o Senhor me deu o troféu, então que o Senhor que cuide. Diante de Deus, que eu tinha essa visão, pelo amor de Deus. Deus me deu a bênção, mas eu tinha que cuidar da bênção. Né? Filhos são bênção, mas a gente tem que cuidar da bênção, porque senão a gente perde a bênção. E aí, mas já tá tudo certo, não foi Deus que deu. Olha só, ela é filha de um pai que veio de um passado assim, eu já achava que tava tudo certo. Não tenho que fazer minha parte, não. E aí pronto, e aí eu me levantei. Só que quando eu me levantei, o Espírito Santo começou a me fazer entender que a mudança primeira não começava na minha filha. Começava em mim. Você. Não adiantava de nada ela mudar e eu ser aquela mesma Sheila. Nada. Eu ia estragar tudo. Então o Espírito Santo começou a tratar em mim. E eu formei uma equipe com o céu. Eu disse, Espírito Santo, nós somos uma equipe, tá? Mas quem manda é o Senhor. O que o Senhor disser, eu faço. E aí eu comecei, e vinha as ideias na minha cabeça, sabe? Peça perdão. Faça uma lista de tudo que você lembrar. Se deixe lembrar. Faça uma lista de tudo que você lembrar de mal que você fez a ela. E eu sei que a lista era grande, viu? A lista ficou grande. Fiz a lista, orei, chamei ela para conversar e eu pedi perdão item por item. Sabe assim, eu me humilhei, eu me quebrei diante dela. E ali no final ela me abraçou e disse, não mãe, eu lhe perdoo, não se preocupe não. Né? Para ela pareceu algo assim, mas para mim foi uma libertação. Eu botei tudo para fora, sabe? E ali eu pedi perdão. Eu montei no quarto dela um quarto de guerra. Todo dia, quando ela ia para a escola, eu tinha um horário de entrar no quarto dela e orar, e cantar, e ministrar no quarto dela. Eu ouvi muito a Rádio Nordeste nesse tempo, né? Eu botei a Rádio Nordeste como nunca antes, e eu escutava muito, culto de restauração, e eu ficava ali orando. Você já estava aqui de volta, né? Já foi em 2022 agora. Sim. E aí eu fiz aquele momento ali e o Senhor ele começou a fazer milagres. A minha filha, ela tem como é que se chama? Não é transtorno. Ela tem um probleminha lá que ela não menstruava. Que é raro. Pessoas que não menstruam nunca. Menstrua a primeira vez, depois para e não menstrua nunca, mas ao mesmo tempo pode ter um filho. Isso é raro, inclusive ela tem uma tia que é assim. E aí a minha filha, ela tinha essa questão. E eu lembrei. Eu disse, aí eu orei, Senhor, cura minha filha. Faz a minha filha voltar a menstruar, para ela se lembrar que tem útero, para ela se lembrar qual é o propósito do Senhor para a vida dela, que ela vai ser uma mãe um dia. Faz lembrar ela que ela é uma menina, uma moça. E aí eu fiz essa oração, como uma oração até de desespero de uma mãe, fui viver a vida. Eu acho que com uns 10 dias depois, a minha filha grita do banheiro, mãe, traz absorvente. Milagre. Resposta rápida de oração. Sim.
E aí, para a glória de Deus, até hoje, regularmente, Sim. o Senhor lembra para minha filha, para o que ela nasceu. E aí eu vi o Senhor fazendo uma coisa, fazendo outra, e quanto a mim, o Espírito Santo me orientava e dizia assim: receba sua filha bem, transforma essa casa num lugar bom de se voltar. E aí eu comecei a fazer a comida preferida, montava a mesa posta, sabe? E quando a minha filha chegava da escola, cansada, tinha lá lasanha, ela ama lasanha. E tinha lasanha na mesa, a mesa posta, bonita, com bilhetinho. E sobre o assunto eu não falava. Sobre a escola, não mudei de escola. Por quê? O Espírito Santo me ensinou isso também. Ele ministrou meu coração e ele disse: a podridão está dentro. Aonde ela for, ela vai levar a podridão se não houver transformação. Então, mudo dessa escola, mas faz na outra. E aí eu fui entendendo. Eu disse: a minha luta não é contra a minha filha. A minha luta é contra um engano que está instalado ali no coração dela. E eu deixei. Eu sabia que as festas que ela ia, quem eram as pessoas que iam com ela, eu sabia tudo. Mas antes dela sair, eu dizia: tchau, minha filha, vá com Deus. Olha, se tiver alguém aflito lá, precisando ouvir falar de Jesus, fala. Você conhece a verdade. E eu liberava essas palavras para ela se lembrar da verdade, para ela se lembrar de onde ela veio. E ela às vezes fazia: ah, mãe, mas levava, né? Levava aquilo com ela. E eu entendi que a minha luta não era prender em casa, bater, botar para fora. Isso é tratar sintoma. Existia uma causa raiz ali profunda e que só Deus poderia virar ali aquela chave. Né? Mas ele conta com a gente. Ele conta, se tiver um de pé, orando e lutando, ele faz. Sabe? E eu fui essa pessoa. E eu comecei a orar de madrugada, né? Comecei a fazer campanhas e campanhas e o Senhor, ele foi alinhando a minha oração aos poucos. Porque no início, eu orava assim: Senhor, muda o gosto de roupa da minha filha. Senhor, faz ela querer deixar o cabelo crescer. Isso é muito supérfluo. Quando se tem um engano no coração ali corroendo. Mas até eu chegar nisso, eu fiz muita oração desalinhada, né? Porque a gente... eu caí de paraquedas, né? Porque até então, por exemplo, eu falo muito isso. Ter casado com Edmilson, para mim, eu olhava pro céu e dizia assim: uau! O céu tinha tanta gente para escolheu a mim, que honra! Né? Mas quando vem de um filho, é assim: meu Deus, fracassei. Eu sou um lixo, eu não soube nem ser mãe. Então, por mais que tenha sido a mesma temática, as sensações são diferentes. São experiências São experiências diferentes, entendeu? Então, assim... E aí eu fui mudando, eu fui ficando uma mãe mais amorosa, né? Coisas que eu não fazia antes. Eu beijava minha filha, dizia que amava. E fui transformando a nossa casa num lugar bom. Eu não quis logo investir em devocional para não estar colocando a igreja, o céu, a Bíblia do goela abaixo. Não, a minha filha já conhecia a verdade e ela ia agora ver o evangelho sendo pregado na nossa vivência ali. Mas assim, eu criei momentos de jogos. A gente ia para a mesa jogar Uno, esses jogos assim, e eram momentos muito bons, onde a gente ria junto, coisa que não fazia antes. Sabe, de rir, de ver os irmãos brigando ali: tá você, não sei o que, e aquilo ali ficava coisa linda, né? Porque não tinha isso antes, e isso é o natural da família, né? E ali comecei a promover esses momentos legais. Mas uma coisa aconteceu que eu não abri mão. Quando a minha filha chegou dizendo que não queria mais ser crente, foi logo depois do gabinete, no mesma noite do gabinete, ela disse: mãe, não quero mais ser crente, não. E aí eu disse assim: tá, mas todo domingo essa casa aqui tem a cultura de ir para a igreja. Então você vai com a gente. Na semana você não é crente, não. Você vai para onde você quiser, mas domingo vai para a igreja. E ali foi o Espírito Santo que me deu, porque a minha vontade era de esculhambar, dizer um bocado de coisa e tal. Mas o Espírito Santo me deu essa clareza. E ali ela ficou com raiva, mas foi todo domingo. Então, todo esse processo que foi acontecendo, da minha mudança, de orar, dos milagres que Deus foi fazendo, ao mesmo tempo, todo domingo, ela estava indo para a igreja.
E aí acontecia de que nos primeiros cultos, ela mal terminava o culto, ela já estava no meu pé, vamos embora. E eu dizia, não, calma, eu vou socializar, vou conversar com o pessoal, não vou embora sem terminar o culto. E o tempo foi passando e eu comecei a ver o contrário acontecer. Já era eu quem ia, vamos embora. E ela dizia, ai mãe, espera, que estou conversando com minhas amigas e meus amigos. Ela já estava voltando a se enturmar com o pessoal da igreja. Né? Terminava o culto, ia comer fora com o pessoal, ia para um cachorro quente, isso que a gente bancava, a gente deixava ir. Então eu já estava percebendo transformações pequenas, mas estava. Mas ao mesmo tempo ela estava ainda na escola, com a vida dela lá. E aí isso começou a me gerar uma falsa paz. Porque eu olhava, via minha filha com amigos na igreja, via tudo muito feliz, a casa, um ambiente gostoso, não tinha mais briga, não tinha mais guerras, gritos, era a gente jogando, a gente socializando, saindo junto para cinema, saindo junto, tudo, estava tudo muito bonito. Mas me deu um incômodo. Teve uma certa vez que me deu assim um incômodo, eu disse, está estranho. Eu sinto aqui uma falsa paz. E aí, nessa fase, eu fiz uma oração bem desafiadora. Eu falei assim, Senhor, me mostra que eu não estou vendo. Mas não me poupe, pode mostrar. E depois que eu fiz essa oração, aí foi que a guerra começou. Porque foi justamente nesse momento em que eu enxerguei o projeto de Satanás no profundo. Porque Deus começou a me mostrar, era incrível. Às vezes eu estava andando no corredor, entrava no quarto dela, tinha uma cartinha. Uma cartinha com muita declaração, muita coisa, bem... Aí eu li aquilo ali, eu disse, meu Deus do céu. E eu ia entendendo o nível de como a coisa estava, sabe? E aí outro dia eu olhava na parede, que ela tinha uma parede preta, daquelas que escreve com lápis. Tinha lá umas palavras em inglês. Quando eu ia traduzir, eram algumas coisas bem, sabe? E eu dizia, meu Deus, coisas que eu não via antes, eu comecei a ver. E aí, quando chegou numa certa vez, ela jogava basquete, e ela foi para o treino, e aí a bolsa dela ficou meio que aberta assim em cima da cama. E quando eu olhei, tinha um objeto vermelho dentro da bolsa. Quando eu peguei aquele objeto, era um álbum artesanal feito ali pegaram várias folhas de papelão, cobriram, né, com um tecido lá. E aí, cada página daquele álbum tinha um projeto para o futuro. Tinha um modelo de família diferente. Tinha um mapa mundi com lugares que pretendiam visitar, conhecer. Tinha a nossa música. Cada página era algo assim... Projeto de vida. Um projeto de vida pronto. Quando eu vi aquilo ali, o meu coração, ele dilacerou. Mas eu já estava numa fase de maturidade em Deus que eu consegui agradecer. Era o coração sangrando, mas a boca dizendo obrigado, Jesus. Porque agora eu vou parar de orar por roupa, agora eu vou parar de orar por cabelo, porque a coisa é mais séria do que... né? Já tem um projeto muito profundo aqui. E aí eu agradeci o Senhor, guardei o álbum no mesmo lugar, né, para que não percebesse, e dobrei as minhas orações. Aumentei o meu horário da madrugada em oração e apresentei ao Senhor, e eu comecei a mudar. Senhor, encontra a minha filha. A minha filha precisa te conhecer. A minha filha sempre serviu ao Deus dos pais. E ela precisa te servir por ela mesma. Encontre o coração da minha filha. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas encontre. E eu comecei a orar pelo coração, pela salvação, sabe? E eu parei de vez com orações superficiais. E teve um dia que eu fui falar uma palestra lá em Igapó, aqui na DVEC, e eu levei o álbum para lá escondido. Coloquei numa sacola e levei, e chegou lá, eu mostrei a esposa do pastor Otto, né, que é o pastor de lá, e a minha pastora também, que também estava lá. E aí nós fomos para uma salinha. E a esposa do pastor Otto falou assim, vocês duas só concordem. E ela foi página por página, desfazendo o projeto de Satanás. Orando e desfazendo e decretando e profetizando ali.
sabe? E a gente, amém, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus. Terminou, peguei o hábito, fui para casa, guardei lá no mesmo lugar. E a partir dali, daquele dia, as coisas, eu comecei a ver as coisas mudando, mais uma vez. Nesse período, chegou o acampamento da igreja dos jovens. E a minha filha foi. A gente pagou para ela ir, ela fingindo que estava indo à força, né? Vocês querem que eu vá e tal, mas a gente nem... E ela foi. E ali, claro, né? Eu como uma mãe, ficava nos stories, vigiando todo novo story que eu queria ver o movimento que estava lá. E em alguma das fotos dos stories, tinha ela lá no cantinho, chorando. Né? Recebendo ali, chorando muito. Eu disse, meu Deus. E eu me alegrei naquele dia, graças a Deus e tal. E ela voltou do acampamento. E aí, quando ela voltou do acampamento, eu comecei a vê-la mais trancada no quarto. E eu disse, pronto, piorou. Em vez de melhorar, piorou. E ela só trancada. E teve uma vez que ela saiu para o banheiro e eu entrei no quarto para ver o que ela estava fazendo. E eu levantei o lençol. Aí tinha a Bíblia e um livro do pastor Luciano Subirá. Ela estava fazendo devocional escondido, com vergonha, de mostrar que estava fazendo devocional. E ali eu cobri aquilo e saí, meu Deus, glória a Deus. Eu, glória a Deus, não sei o que, né? Aquela coisa toda. E graças a Deus. E aí, né, quando foi em maio de 2023, já. Em maio de 2023, teve uma conferência lá da nossa igreja, que era uma conferência de mulheres. E colocaram para mim a responsabilidade de fazer a abertura da conferência. E o nome era Agradáveis no Lar. Nada mais, né? Agradáveis no lar, nada mais combinando comigo, com a minha transformação, né? E aí eu comecei a fazer e tal, e Jesus foi me dando tudo o que ia acontecer na pia. Eu gosto muito de lavar louça e as coisas vêm, aí eu gravo, né? Para não esquecer. E aí me deu tudo aquilo, vídeo, como ia ser e tal, e eu precisava de uma família para fazer as cenas. E eu fui numa família, fui em outra, e nada, ninguém aceitava, e o Espírito Santo dizendo, é a sua. E eu dizendo, não, eu não tenho moral, minha filha não tinha voltado ainda. Né? Todo mundo da igreja sabia da história dela. Eu não tenho moral para botar a minha família nesse telão. Não, e fiquei insistindo, ninguém aceitava, e o tempo passando, e nada, e o Espírito Santo é a sua família. E aí a gente gravou os vídeos, aí ela aceitou, eu disse, pronto, então se essa voz vem de ti, ela vai aceitar o convite. E aí quando eu falei da proposta, ela disse, tá, eu vou. E aí a gente fez lá as imagens e tal. E naquele dia ali eu fiz uma oração de entrega, naquela conferência. Sabe? Eu disse, Jesus, eu agora entrego de vez. Eu vou parar de ficar tentando ser o Espírito Santo, tentando controlar as coisas. Faz agora do teu jeito. E eu entreguei ali naquela conferência. E é interessante que eu entreguei, a conferência foi, eu acho que 14, 15, por aí, de maio. E quando foi lá, 2 finais de semana depois, eu precisei viajar com meu marido para buscar minha mãe, lá em Paraguai. E aí, a gente estava no Paraguai, e em Natal, em Igapó, estava acontecendo a conferência dos adolescentes. E no sábado, a gente lá cansado de andar no centro de Paraguai, aquela coisa toda, né? A gente foi dormir. Quando a gente virou para dormir, meu marido grita, Sheila, Sheila voltou para Jesus. E aí ela voltou 27 de maio de 2023. Ela voltou para Jesus e foi assim uma festa na igreja, sabe? E eu tava longe no Paraguai, eu até na hora me deu uma raiva. Senhor, como assim? Eu não tô lá. Tanto que eu fiz. Entendeu? Aí tanto que eu fiz. Chegou. Né? Aí o Espírito Santo bradou assim, a tua filha estava morta e reviveu, a sua filha estava perdida e foi achada. E eu, alegre. Isso, aí veio aquele, sabe assim, eu disse, meu Deus, eu não tenho motivos não para reclamar. Quem sou eu para estar lá? Talvez se eu tinha estragado era tudo. Talvez eu nem tivesse coragem de ir à frente se eu tivesse no mesmo culto presente. Que adolescente às vezes tem essas coisas assim, né? E enfim, a minha filha voltou para Jesus. E quando a gente voltou de Paraguai, que chegou em casa, foi aquela festa, foi aquela alegria. E ela aqui, ela já tinha terminado os estudos, né? E ela fazia um curso preparatório para a medicina
um curso muito bom que tem aqui em Natal, e ela estava bem empolgada para passar em medicina. E aí ela chegou e disse assim: mãe, eu queria saber se vocês aceitam eu fechar o cursinho e passar um tempo em São Paulo, na Dunamis, que é uma escola do pastor Tel Hayashi. Passar 4 meses lá. Eles ficam internos lá numa fazenda e tem aulas, ministrações, tudo sobre corpo, alma e espírito. E eu disse: quero sim. Né? Quem era eu para querer a minha filha médica antes de ser crente de verdade? Não. Primeiro crente, depois médica. Né? Isso aqui, ser médica é coisa para a terra. Minha filha tem uma vida eterna pela frente. E aí a gente abriu mão, fomos lá ainda, falamos e tal, deu tudo certo. E mandamos ela para Dunamis, ela foi, passou 4 meses lá, interna nessa fazenda, e voltou assim. Depois, quando voltou, ela pediu para ficar em outro projeto que eles têm lá de 1 ano, e que tem um prático. E ela fez 3 meses de missões no Reino Unido. E tem uma leitura de Bíblia lá que eles fazem 3 meses, a Bíblia toda em 3 meses. Que não é só lendo, é lendo e estudando, se aprofundando. E ela fez tudo isso. E ela voltou assim, outra pessoa. Aquilo que aconteceu com meu marido, de ter se transformado após conhecer Cristo, aconteceu com a minha filha. E às vezes a gente está muito preocupado com coisas supérfluas, né? Quando o que transforma é isso, é Cristo estar na vida. É sempre um interno, né? É o interno. Exato. É muito fácil fingir aqui fora. É muito fácil fingir por fora, né? E aí hoje, para a glória de Deus, a minha filha é ministra de louvor, canta na igreja, é uma bênção mesmo, né? E foi daí, de toda essa luta, que eu fui para a internet ajudar outras mães. Porque é uma dor terrível. E durante todo o meu processo, logo no início, eu estava com uma dor tão grande que eu queria ouvir a voz de alguém, assim, referência, me dando um conselho. E aí eu falei com a esposa do meu pastor, e o meu pastor, ele é sobrinho da pastora Elisete Malafaia, a esposa do pastor Silas. E eu falei com ela, eu disse: Larissa, eu teria como eu ter uma palavrinha com a pastora Elisete? Ela disse: tem, eu falo com ela. E aí, quando foi uma certa tarde lá, a pastora ligou para mim, pastora Elisete. A gente passou acho que quase 2 horas no telefone. E eu contei toda essa história para ela. E ela disse assim: Sheila, estude. Estude sobre a temática, porque já é a 2ª vez na sua vida que você passa por isso. E você tem autoridade para falar sobre isso, então estude. E aí eu fiz alguns cursos, né? Fiz um curso da Andréia Vargas, fiz 2 cursos da Juliana Ferron, que é uma ex-lésbica, Juliana Ferron. E fiz aqueles cursos ali, e num dos cursos da Juliana, tinha que era um curso para líderes. Falava muito sobre o vício na pornografia. E aí eu fui para a internet ajudar pessoas viciadas em pornografia a se libertarem do vício. Né? Porque até então não tinha vivido ainda o meu milagre para chegar e ajudar ninguém assim, para falar, né? E muita gente já sabia do testemunho do meu marido. Então, assim, eu fui para a internet, entrei num projeto chamado Ministério Vida Pura, que é específico para pessoas viciadas em pornografia. E eu comecei a ajudar a falar e tal. E, ao mesmo tempo, as pastoras, né, da igreja, aqui de Gapode, lá, toda mãe que aparecia no gabinete, querendo uma ajuda, porque o filho desviado, tal, criado na igreja, estava se assumindo, tal. Quando aparecia, fala com a irmã Sheila. Mas eu ainda não tinha o meu testemunho. Mas a gente chorava junto, se abraçava junto, e eu dizia: olha, eu não tenho o meu da minha filha, mas eu tenho do meu marido, e Deus faz. Então, creia, a gente ali... E eu comecei a ajudar mães, mesmo antes de ter vivido a minha vitória, né? E aí, pronto. E quando eu vivi tudo aquilo, foi quando eu fui para a internet. E aí eu falei: gente, é o seguinte. Primeiro que antes de eu falar em pornografia, eu ajudava as pessoas a emagrecerem. Olha que diferença, né? Nada a ver. E quando eu fui falar em pornografia, eu falei com o pessoal: olha só, não falo mais emagrecimento aqui, mudei de nicho, quem quiser ficar, fica, quem não quiser, né? Tchau, um prazer em conhecer e tal. E as pessoas foram ficando. E aí, quando chegou o meu milagre, né, eu fui lá e disse: gente, eu vou dar um tempo aqui de pornografia, porque finalmente eu cheguei onde eu queria. E eu quero ajudar mães. E eu comecei a ajudar mães, e Deus, ele foi tão bom, que quando eu
quando a minha filha voltou para a igreja e tal, eu procurei a pastora Lisete para contar para ela, né, que Deus tinha feito. E aí eu falei para ela, pastora, minha filha voltou. Ela comemorou, ficou muito feliz, só que nós estávamos há um mês da conferência lá do Rio. E ela falou, foi? Então você vai falar isso na conferência. Aí eu disse, valha meu Jesus. Mas Deus é tão tremendo que lá no início de tudo, teve uma vez que eu estava assim muito... Eu estava entre a esperança e o desespero. Um pelar e um pecar, e meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí eu disse, Senhor, o Senhor me conhece. E o Senhor sabe como é que eu me comporto quando o Senhor me dá uma palavra. Porque quando Deus me dá um direcionamento, pode vir todo mundo me xingar, me falar que eu estou errado, que eu estou doido. Eu estou olhando para aquilo que Deus me disse. Deus sabe que eu sou assim quando Ele fala. E aí eu disse assim, Senhor, me dê uma palavra sobre o que eu estou vivendo aqui. Eu quero uma palavra para eu me encostar. No dia da tempestade, no dia do vento forte, eu quero aquela palavra para dizer assim, não, realmente está horrível, está doendo, mas Deus me deu uma palavra, eu quero. E aí eu fui para um culto. E aí quando chegou nesse culto, o pregador lá ministrando, e ele falou assim, ele disse, irmãos, Deus manda dizer para uma mulher aqui, que daqui a um ano, de hoje a um ano, era outubro, isso. De hoje a um ano, você vai estar vivendo coisas que nunca imaginou. E aí eu peguei para mim, isso é para mim. Essa palavra é para mim. E eu saí dali entendendo, isso aqui é para mim. A ponto de eu até esquecer a luta que eu estava vivendo. Tipo assim, eu descansei, é só um ano, e eu comecei a contar, eita, falta 3 meses, eita, falta 5, eita, falta... Eu comecei a viver já assim. Às vezes meu marido se desesperava e dizia, calma, que só é um ano. Próximo ano a gente vai estar vivendo outra realidade. E eu comecei, mas eu não entendia que realidade era. E aí, justamente, na conferência que a pastora me chamou para falar, foi outubro do outro ano. Completou o ano. Então não foi a um ano da luta, foi a um ano da palavra. E foi justamente um ano depois, outubro de 2023. 23? Foi, 23. Eu estava lá no altar, no púlpito da igreja sede do pastor Silas Malafaia, contando esse mesmo testemunho aqui. Porque Deus, Ele faz, Ele é fiel. Não tem como racionalizar essas coisas. Não. A gente só compreende isso sabendo que há um Deus que conduz, né? É verdade. Todo o processo da nossa vida. E entendendo que é necessário confiar nesse Deus. Né? Porque às vezes é a parte mais difícil, principalmente para nós mães, é a gente fazer a entrega do filho. Para o modus operandi de Deus. Né? Porque só Deus sabe qual vai ser a maneira como Ele vai fazer. Mas independente da maneira, é boa, agradável, perfeita. Amém. Glória a Deus. E essa mentoria, agora para as mães, né, que você faz, que eu vi que tem o nome afeto. Afeto. E eu vi que o afeto está escrito diferente. Sim, sim. Tá o A maiúsculo e o F e o E de fé, com acento no E, né? Sim. E depois o TO. Isso. Foi a junção dos dois ingredientes principais, né? Que precisa haver numa casa de uma mãe que está com um filho desviado, seja por qualquer motivo. Né? Até porque a resposta para qualquer motivo é Cristo entrar na vida. Seja qual for o pecado que o filho está escolhendo, quando Jesus entra, né, todo aquele mal ele se dissipa. Então, assim, mas a gente precisa fazer a nossa parte quanto mãe, de ter o afeto no sentido do olho no olho, do abraçar, né? E tem que ter a fé. Então eu fiz uma junção ali da palavra afeto com a palavra fé, e aí fiz aquele sloganzinho ali. E a mentoria afeto, ela é uma mentoria que logo na primeira sessão, eu sou terapeuta, né? Então assim, eu uni o útil ao agradável. Uhum. A mentoria é aquilo que faltou para mim logo de início, quando eu vivi esse momento. Tudo que eu queria era alguém para sentar comigo, alguém que conhecesse a minha dor, para eu chorar, para eu me rasgar, sabe? E ouvir daquela pessoa um conselho, ouvir daquela pessoa uma direção. E tratar as minhas emoções. Então, assim, a mentoria afeto, ela tem esse foco. E na primeira sessão eu digo logo, eu disse, olha, eu não estou aqui para converter o seu filho. Até porque eu não tenho esse poder, eu não tive poder nem para minha filha, né? E quem está aqui diante de mim não é o filho ou a filha, quem está é você. Então, essa mentoria é para tratar você. É para fazer você enxergar qual é o comportamento que está lhe faltando. Né? E que se você mudar, a coisa vai mudar na sua casa.
E aí é quando eu uso as técnicas de PNL, né, de ressignificação, eu levo as mães a enxergarem, a refazerem a cena já com um novo comportamento. Uma cena que já existiu. Né, eu levo elas a lembrar da cena ruim. Lembra aí da cena ruim que você viveu com a sua filha. Lembre como foi, veja detalhes, veja o que você ouviu, veja o que você viu. Agora, leve um comportamento que está lhe faltando. Qual é o comportamento que está lhe faltando? E elas vão respondendo, Sheila, talvez se eu tivesse mais sabedoria, talvez se eu gritasse menos, talvez se eu te levasse mansidão, fosse diferente. Eu disse, então leve. E elas refazem a cena com aquele novo comportamento. E eu digo, mudou a cena? Ela, completamente. E elas verem que a cena muda, as coisas mudam quando pelo menos um se dispõe a mudar. E às vezes a gente espera que a mudança venha do outro. Mas a mudança você sempre é que tá certo, né? Exato. Mas quando a gente muda, automaticamente o outro muda. O ambiente muda, o final das cenas mudam. Né? E aí eu levo elas a implementar esse novo comportamento nos lares delas. Né? Na próxima cena difícil que acontecer, leve isso. E é interessante que 99,9% o que falta é o fruto do Espírito. É a mansidão, é a sabedoria, é aquilo ali. Eu lembro que tem uma frase que o pastor Tasso Licurgo sempre usa, que ele é aquela pessoa dos debates, né? Sim. Mas ele diz assim, que o objetivo primeiro é ganhar a pessoa e não o argumento. Sim. Às vezes você ganha um argumento, mas você fica rival da pessoa, ela se torna um inimigo. Sim. E recentemente eu vi também o pastor Luiz Saião falando que antes ainda na fase não tão madura dele, mas já de muito estudo, né, que ele sempre foi uma pessoa, um intelectual, né, das traduções bíblicas e tal, e ele disse que se preparou para um debate, convidaram ele, e ele disse que estava tão pronto naquele momento, com os originais, né, as palavras, e ele ganhou o debate. Ele tipo humilhou a pessoa, né, o oponente dele. Mas ele disse que quando terminou aquilo, ele se sentiu mal. Perdeu pessoas. Ele disse que se sentiu tão mal, ele não tinha paz de espírito, né? Quer dizer, não adianta você ter razão. Sim. A mensagem no final é essa, né? Sim. Não adianta você ter razão se você vai perder a pessoa, vai perder o relacionamento. É verdade. E se você perder a conexão com o seu filho, a alma do seu filho, você falhou miseravelmente. Né? Não adianta você ganhar todos os argumentos e no final ver um filho ali totalmente distante de você, né? Como eu vi a minha filha. Mas eu louvo a Deus porque Deus, ele é um Deus de recomeço. E quando eu disse eu quero recomeçar, ele me deu a forma, ele me apontou o caminho e eu só obedeci. Né? E é justamente esse mesmo caminho que eu aponto para mães hoje. Porque você não tem noção da quantidade de mães hoje cristãs com filhos afastados da igreja. O meu Instagram, ele não para. Eu fui best-seller desse livro com 3 meses. 3 meses de venda. Eu fui best-seller. E aí depois já pedi outra tirada de 1.000. E lá em casa eu só tenho, acho que 2 caixas. Então, assim, para você ver como a busca, né, a necessidade está grande. Logo quando eu dei o testemunho lá na sede, no outro dia eu ganhei 5.000 seguidores, assim, que eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Mas Deus falou que eu ia viver coisas que eu nunca imaginei. Mas você não ganhou só os seguidores para fazer o like, né? Não, os seguidores qualificados. Eu digo, eles vieram com as suas demandas para você. Sim, né? Sim. Mas eu entendi ali que era Deus, assim, não, é esse aqui que eu quero de você, ajuda esse povo, sabe? E aí eu tô lá na internet, e agora eu vi a necessidade de um material ainda mais profundo de guerra, porque é uma guerra para as mães, e ontem eu entreguei pronto já o próximo livro, né, que eu ainda não falei nada no meu Instagram, vou falar aqui, são Antes do Sol Nascer, 40 madrugadas de poder e governo, para poder e governo de poder e governo para mães de filhos desviados. Então, assim, é um devocional para ser feito na madrugada, é para quem quer guerrear.
Se vai vender, não sei. Mas foi a ordem que o Espírito Santo me deu. Por quê? Porque eu criei um canal no meu Instagram, que agora tem aquela opção de criar um canal, né? Eu criei um canal e eu comecei a fazer orações de madrugada com mães naquele canal. A gente acorda 3h30 da manhã e ali eu direciono, dou uma palavra, depois a gente ora e tal. E vieram tantos testemunhos, sabe? Mães dizendo, Sheila, eu comecei a fazer junto com o meu marido. O meu marido simplesmente tá outro homem. E era 7 dias de oração, sabe assim, 10 dias de oração. E às vezes quando eu ia deitar, eu dizia, meu Deus, tão simples isso. Mas quando os testemunhos começaram a vir, eu disse, meu Deus. E aí eu tomando banho, aí uma mãe falou assim, Sheila, coloca isso mais pra frente e tal, aumenta essa constância. E aí eu tomando banho, pensando nisso, o Espírito Santo escreve um livro. Devocional da madrugada. É pra quem quer guerra. Sabe? E aí, nesse devocional, outro spoiler também. Nesse devocional, são 40 dias, né? Porém, 10 dias dentro dele serão dias de alerta máximo. Que até as páginas serão de outra cor. Porque é justamente aquele momento para quem tem coragem de fazer a oração que eu fiz. Senhor, me mostra que eu não estou vendo. Quem não tiver coragem, pula aquelas 10 e segue. Sim. Entendeu? Quando tiver preparada, volta. Sim. Agora, quem quiser ver, né, o que de fato está por trás, para lutar com mais precisão, para parar de orar pelo supérfluo, né? Quem quiser realmente se aprofundar na luta, aí faz as 10 páginas. Quem não quiser, pula. Tem mais 10 na frente, pula e segue. Entendeu? Então, assim, tudo isso foi o Senhor me orientando e me dando. Aí ontem eu entreguei para Duceni, né? Não sei se você conheceu ela lá naquele dia do... Ela estava, acho que ele lembra... Que ela deu aquela palestra que ela quem escreve livro para as pessoas. Sim, eu Pronto. lembro. Ela falou. Pronto. Tem até o nome dessa profissão. É um nome inglês lá que eu nunca sei dizer o nome. Right. Eu sei que tem right. White não sei o que, por aí. E aí eu mandei para ela ontem, né? Que eu mandei para tá aí, tá pronto. Ghost White. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí eu mandei para ela ontem. Ela que me ajudou a fazer esse. E aí o próximo também já tá com ela. E aí eu espero, em nome de Jesus, daqui a um mês e pouco já está mandando esse livro. E engraçado que eu comecei a orar por esse livro, né? Depois que o Espírito Santo falou comigo, eu disse, meu Deus, e aí, na mesma noite, na madrugada, eu já estava lá orando, Senhor, o Senhor falou comigo sobre esse livro e tal. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, ele disse assim, esse livro é como o aparelho de respiração. É para pessoas que estão já respirando por aparelhos. Então ele vai salvar muitas vidas. E aí eu comecei a chorar, orando, Senhor, né, meu Deus e tal, que responsabilidade, não sei o que, não sei o que. Aí calei, eu calei para o Espírito Santo ouvir. E o Espírito Santo falou assim, e quem respira por aparelhos tem pressa. Aí pronto, eu já me levantei com a responsabilidade imensa de correr atrás, de escrever, de fazer logo. Tá aí do Seni, vamos logo, porque quem respira por aparelho tem pressa. Não é coisa para o ano que vem não, é para logo. Amém. É muita coisa, viu? É muita coisa. Para uma hora foi muita coisa. É muita coisa. E a gente sabe, né, Sheila, existem os motivos que levam os filhos dos crentes, né? Sim. Se afastarem hoje da igreja. São muitos, porque eu até comentava com você antes da gente começar a gravação que numa geração passada, quando da nossa juventude e adolescência, tinham poucas igrejas e também como poucas igrejas, haviam poucas opções para se ir. Sim. Né? E eu digo sempre que a disputa, hoje há uma disputa muito grande da atenção dessa geração. E não é só no sentido de que há muitas denominações evangélicas. É que há muita coisa, muitas opções de entretenimento. Sim, né? Muitas distrações. Distrações. É verdade. Que não havia naquele outro tempo, naquele outro momento, né? Então, como são muitas as opções, há muitas motivações que levam a esse afastamento, né? E havendo, portanto, essa demanda, há uma necessidade de que venha uma resposta por parte da igreja para isso. E Deus levantou você Eu creio. com esse ministério
aí. Eu creio. E com certeza outras pessoas estão sendo levantadas também por Sim, Deus. sim, eu torço que Deus levante, sabe? Porque é uma demanda que quando eu não estava nela, eu nunca imaginaria que existisse. Sim. E agora que eu tô dentro, eu fico, meu Deus. E é cada história que eu fico, meu Deus, a minha foi muito pequena. Sabe? É cada realidade que a gente fica assim, eu fico... Meu marido diz, você é muito forte. Eu disse, só Deus na minha vida, porque é o dia inteiro ali com histórias diferentes, sabe? Porém, uma coisa que eu percebo, né? Como você falou aí, hoje em dia tem muitas distrações. E distrações abrem brecha para concessões. Muitas concessões abertas. O evangelho, às vezes, tá na casa dos crentes. Tá ficando... Pastor Severino Gomes, que ele já esteve aqui também, ele tem uma frase que ele diz muito assim, é o nada a ver. Sim. Aí ele diz, de tanto nada a ver, você vai ficar cego. Cego. Sim, eu concordo com ele. Muitas distrações, sabe? Assim, eu atendo pessoas todo dia, crentes, mas que... E ao mesmo tempo eu vou lá para trás no meu tempo, né? Que eu era crente na igreja. Mas em casa era aquela pessoa que não transmitia a mensagem que eu dizia pregar. E eu falo muito isso no meu Instagram, né? Porque eu já oro, tá? E depois do amém? Como é sua vida depois do amém? Porque orar é fácil. Orar e jogar os nossos BOs para Deus resolver é muito fácil. Mas e a nossa parte? Né? A nossa fé é coerente? A nossa fé está coerente? Eu estou realmente vivendo aquilo que eu prego? Eu já atendi uma mãe que ela chegou e eu disse, essa mulher é muito crente. O jeito dela e tal. Você congrega com a igreja? Não, aqui a gente não congrega não, a gente é crente em casa. Eu disse, pronto, já começou aí. Você entendeu? Aí outras são crentes, mas bebe. Sabe? Tem um churrasquinho, tá lá, o que é que tem? Os filhos estão assistindo essa fé tão frouxa dentro de casa, uma fé que não é muito levada a sério. Essas concessões, a gente vê... Eu tenho visto isso hoje de uma maneira que eu fico... Meu Deus. Fico impactada. Então, assim, aumentou a... Quer dizer, muito disso, se não tudo disso, que os filhos... Que fazem os filhos se afastarem, na verdade, está nos pais. Sim, e assim, eu já recebi muita crítica, sabe? Que, o seu Instagram deixa pais culpados. Isso é para culpar mesmo. Na verdade, eu não gosto nem de usar o termo culpa, né? É para trazer a uma responsabilidade. Né? Por quê? Porque quem criou aqueles filhos? Fomos nós. A chave da casa está com a gente. O sim e o não está com a gente. Né? Então, claro que a gente sabe que a gente vai ensinar uma coisa para o filho, lá na frente vai fazer a decisão. A gente sabe que isso é real. Né? Mas... muito daquela decisão teve a falta de uma orientação lá atrás. Né? Teve a falta. A gente tem... E a Bíblia fala, né, sobre a conversão dos corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, assim, começa pelos pais. Esse retorno, essa volta, né, começa pelos pais. Então, e eu falei para a pessoa, disse, olha, a gente está vivendo um tempo que eu não posso mais ficar esperando as fases. Não, deixa passar a fase da culpa, a fase da responsabilidade, que aí depois eu falo sobre... Não, a gente já tem que chegar. Porque o inferno está correndo muito acelerado. Se a gente for ainda esperar viver as fases para poder se levantar, já era. Entendeu? Então é logo. Fui responsável, pronto. No meu caso foi assim, foi tudo muito rápido. Né? Eu entendi logo que o erro era meu, peraí, vou mudar logo, vou fazer, entendeu? Eu agi logo. Então, talvez por isso que a coisa foi até mais rápida, não sei. Deus ele tem o plano dele. Mas, assim, eu vejo muitas pessoas esperando o momento certo. Sabe? Eu disse, não, é logo. E eu tô ali na internet, eu já orei a Deus sobre isso. Senhor, se eu estiver pegando pesado, Senhor, me fala. Né? E aí, pelo contrário, as mensagens que vêm das mães... É sempre assim, Sheila, o seu conteúdo tem virado chave na minha cabeça, tem me ajudado. Meu Deus, como eu não enxerguei tal coisa antes. Entendeu? Então, assim, eu sou empurrada pelas próprias mães a manter aquele padrão no meu Instagram.
Amém. né? Porque é bem forte, assim, tem alguns títulos que, né, se os pais não se converterem, os filhos estão... É bem assim a coisa. Vamos deixar, né, o Instagram, o link dela na descrição aí do Sim. vídeo. Mas, Sheila, para a gente concluir, eu queria que você, então, entregasse... Diga. Sim, do livro? O livro... Não, só apresentei naquela hora. Ela apresentou, Foi. né? Mas vai estar também o link lá para o pessoal. Vamos colocar o link do Instagram, do livro. Sim. Eu queria que você deixasse a mensagem final, né? O conselho, especialmente para os pais, Sim. né? Já que foi uma mensagem direcionada Sim. bem para eles. Ali, né? Posso dirigir para essa câmera aqui. Tá. E eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês que são pais cristãos, cujos filhos... Opa, vamos de novo. Começa de novo. E eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês que são pais cristãos, cujos filhos estão se afastando, né, da igreja, e não desistam dos seus filhos. Não se desiste daquele que foi motivo de levar Jesus para uma cruz. Então, se Jesus não desistiu, quem somos nós? Então, lute, ore, peça orientação ao Espírito Santo, que ele é o mais interessado. Se nós amamos os nossos filhos, Deus ama muito mais. Então, não desista. Lute, se posicione, se for preciso, peça perdão, se for preciso, refaça a rota, abra mão de coisas, feche brechas, sabe? Tire as concessões de dentro dos seus lares, se voltem ao Evangelho de maneira verdadeira, genuína. Cristo, ele tem poder para restaurar todo aquele que está perdido. E o seu filho não é um caso perdido, porque quem tem Deus não tem caso perdido na vida. Amém? Então esse é o meu conselho para você. Não desista, se posicione. Amém. Glória a Deus. Sheila, quero terminar lhe dando um presente. Oba! Que lindo! Para você cuidar Sim. e lembrar desse momento. Vou sim. E acompanhar o crescimento dela, né? Que lindo. Muito obrigada, viu? Uma bênção, fiquei muito feliz pelo convite. Amém. Muito obrigada. Amém. Deus abençoe e que Amém. Deus realmente possa fazer chegar todo esse conteúdo aos nossos seguidores, né? Aos ouvintes e a tantas outras pessoas que necessitam de todo esse amparo, né, e esse direcionamento de Deus. Bom, agradecemos a você que tem nos acompanhado até aqui e aguardem os novos episódios.